Quero convidar você para abrir a Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, o verso 6. O texto bíblico diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de estar na tua casa, pelo privilégio de poder te oferecer a nossa adoração, nosso louvor, a tributar a ti a honra, aquilo que só o Senhor é digno de receber. Nem nada, nem ninguém é capaz ou tem condições de receber aquilo que nós entendemos como culto, apenas o Senhor. E queremos te agradecer também pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o teu Espírito nos capacite a refletir de forma correta, saudável, a respeito daquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós e ajuda-nos, porque nós precisamos do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, essa é uma das declarações mais enfáticas que nós encontramos nas Escrituras sobre essa verdade que nós precisamos repetidamente considerar, relembrar, uma vez que frequentemente observamos que esse traço tão distintivo da natureza divina comumente tem sido ignorado, convenientemente posto de lado, esquecido por parte não apenas dos homens que são considerados incrédulos, mas até por aqueles que professam a fé cristã. E nós podemos observar que esse traço da natureza divina é algo fundamental para a nossa vida, nossa existência como povo de Deus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento e vamos ver inúmeras vezes altos e baixos na trajetória espiritual, preste atenção, não das nações pagãs. As nações pagãs nem conheciam o Deus único e verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra, mas a nação da aliança. E você já imaginou um povo que Deus elegeu, escolheu para si, vivendo espiritualmente numa oscilação desmedida? E se Deus fosse um Deus mutável, como a própria nação, seria uma tragédia. Irmãos, ainda bem que apesar de todos os altos e baixos da nação da aliança no Antigo Testamento, Deus permaneceu sereno, de forma tranquila, absolutamente igual a como ele eternamente sempre foi. E na história da igreja, a situação não é diferente também, porque a igreja é o novo Israel. E você vai ver altos e baixos. E seria desastroso olhar para a história da igreja e perceber Deus mudando de acordo com os tempos, com as épocas, com o humor da igreja. Mas durante esses 20 séculos de igreja cristã no mundo, você vai ver o Senhor na mesma posição que ele sempre esteve, sem mudar as suas perfeições e sem alterar a sua natureza infinitamente perfeita. Mas preste atenção que isso se aplica também no universo pessoal, porque nem sempre nós estamos tão animados na fé como nós gostaríamos de estar.
Às vezes nós estamos entusiasmados, alegres, dispostos a pagar o preço para sustentar a fé no meio de uma sociedade incrédula, mas às vezes nós estamos abatidos, fracos, tristes, sem alegria, sem ânimo espiritual. E você já imaginou se Deus mudasse de acordo com os altos e baixos da nossa própria vida? Ainda bem que na nossa história Deus permanece como sempre esteve, tanto na história do Antigo Testamento, como na história da igreja, como na nossa experiência pessoal de fé. Mas talvez você pergunte: o que é imutabilidade quando nós pensamos na pessoa de Deus? Eu quero ver um conceito com os irmãos bem abrangente, para nós termos uma ideia do que significa isso. Imutabilidade de Deus é um traço distintivo do caráter divino, que assegura a plenitude das suas perfeições. Ou seja, todas aquelas marcas do caráter divino você tem num nível absolutamente perfeito, sem variar com o tempo, nem com as circunstâncias e nem com o estado espiritual dos homens. Aqui, estado espiritual, ou seja, o caráter de Deus não varia em relação a incrédulos e em relação a crentes. Permanece inalterado. E imutabilidade relacionada com o caráter de Deus tem a ver com a não mudança no que diz respeito à essência do caráter e diz respeito também à imutabilidade no que diz respeito ao grau das suas perfeições. Isso também é invariável. Nós vamos ter oportunidade de observar cada um desses detalhes dessa definição que foi construída aí para a nossa compreensão. Quais as implicações dessa definição? A primeira delas está logo no início da definição. O caráter divino não muda com o passar do tempo. Mas parece tão banal. Não é. Sabe por quê? Muita gente na história pensou o seguinte, tem gente hoje ainda que pensa assim. E dentro da igreja, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus que aparece no Novo Testamento. Tem gente que pensa que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário, irascível, violento. Agora não, nós temos um outro Deus no Novo Testamento. É um Deus misericordioso, cheio de graça. É um Deus que é amor. Parece que nós não encontramos isso no Antigo Testamento. E tem gente até que não gosta de ler o Antigo Testamento. Tem muito sangue, tem muita guerra, tem muito sacrifício, tem muita morte. Eu costumava dizer para os alunos lá do Instituto o seguinte: olha, se você encontrar alguém assim, me faça um favor. Diga para essa pessoa, pelo amor de Deus, não lê o Novo Testamento. Se ela tem essa ideia a respeito do Velho, que ela não leia o Novo. Porque no Novo tem uma coisa pior, que se chama cruz. Você já viu alguma coisa pior do que a cruz? O evento da cruz? Nada se compara à morte do Cordeiro de Deus no Calvário. Esse é o maior escândalo que a história já viu e que está nas Escrituras. Se alguém tem problema com sangue, não pode ser informado do Calvário, porque vai ter um troço, né? Se alguém tem passamento com o sacrifício do Antigo Testamento, ele vai morrer, se ele parar para refletir sobre a cruz. Irmãos, e a verdade é a seguinte: o Deus do Antigo Testamento, o Senhor do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento.
sem tirar nem pôr. A segunda implicação da definição: as perfeições divinas não sofrem alteração com as circunstâncias. Outro engano muito comum é imaginar que Deus vai tratar de forma parcial, diferenciada, os pecadores impenitentes quando eles estiverem passando por catástrofes naturais. Se passarem por uma tempestade, um tsunami, um dilúvio, um terremoto, qualquer outra coisa que seja, agora, por causa dessas coisas, então Deus vai mudar a sua maneira de tratar os pecadores impenitentes por causa disso. Ou, quando os ímpios estiverem passando por uma doença muito difícil, ou talvez estejam experimentando um caso terminal, estiverem já no apagar das luzes, já sem forças, debilitados, quase descaracterizados do ponto de vista físico. Então, por causa disso, agora Deus vai mudar a sua maneira de tratar essas pessoas. Não vai. Ou quem sabe no juízo final, quando nós tivermos o tribunal mais rigoroso que vai existir na história. Então Deus vai se apiedar daqueles que o insultaram durante toda a vida e, como um bom Papai Noel, vai premiar os ímpios que escarneceram do Evangelho, promovendo-os para experimentarem as bem-aventuranças eternas. Não vai acontecer isso. Deus não muda com as circunstâncias. Preste atenção. Deus não muda com as circunstâncias, nem quando Ele permite que os seus filhos, crentes, mais graduados, estão experimentando as disciplinas decorrentes da desobediência. Já imaginaram? Imagine um crente de alta patente, pecou. Deus está pesando a sua mão sobre ele. Mas agora ele é crente. Ele é um homem segundo o coração de Deus. E Deus está pesando a mão sobre ele. E porque ele é um crente de alta patente, Deus vai agir de forma parcial para com ele? Não vai. E a prova é o próprio texto. Deus não agiu assim nem com o seu povo escolhido. Israel não passou por 2 cativeiros? O cativeiro da Síria e o cativeiro da Babilônia. Irmãos, que juízo pesado de Deus sobre a nação da aliança. Então, depois dessas 2 chicotadas pesadas, Deus vai afrouxar os seus padrões. Vai? Está aqui a prova que não. O livro do profeta Malaquias foi escrito depois do exílio na Babilônia. E o profeta está dizendo: olha, Deus continua o mesmo que sempre foi. Não muda com as circunstâncias. Deus também não muda de acordo com o status espiritual de cada um. Ideia errada. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. E pega um peso para tratar com crente, pega outro peso para tratar com incrédulos. Não existe isso. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Na sociedade dos homens, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Frequentemente você vê crimes de apadrinhamento pecaminoso. Não vê isso? Apadrinhamento pecaminoso. Você não vê também gente sendo condenada injustamente por causa de uma marginalização seletiva? Você não vê isso? A sociedade dos homens está cheia disso. O que nós mais vemos no mundo incrédulo é parcialidade. Aqueles que têm a responsabilidade de julgar as coisas passam a mão na cabeça dos amigos do rei.
e aqueles que não são amigos do rei se salvam, escapam. Para os amigos do rei, os favores da lei. Para os inimigos do rei, os rigores da lei. É até um moto clássico que a gente observa. Mas preste atenção, ninguém tem o direito de esperar esse tipo de tratamento diferenciado, parcial, da parte de Deus. Mas o camarada diz o seguinte: olha, o meu avô foi um pastor durante 50 anos. O meu pai foi um missionário pioneiro na selva amazônica. Eu nasci numa família evangélica. Eu passei a minha vida toda na igreja. Eu tenho 40 anos de crente. E agora eu tropecei. E a piedade do meu avô? E a piedade do meu pai missionário? E os meus 40 anos de crente? Sabe o que ele vai dizer? Tudo está contabilizado. Mas você pecou. Eu não posso tratar você de forma parcial, porque o seu avô foi um super pastor, porque o seu pai foi um super missionário, porque você foi um super crente durante 40 anos. Eu não posso agir apadrinhando você. Sabe por quê? Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Se ele tivesse 2 pesos e 2 medidas, ele não seria imutável. Nós não temos o direito de esperar que Deus nos apadrinhe, nos trate de forma diferenciada. E para terminar a definição, as perfeições divinas, elas permanecem inalteradas. E a pergunta é desde quando? Desde a eternidade passada. Aquilo, eu não vou nem colocar o verbo no passado, aquilo que Deus é, desde a eternidade, Ele vai continuar sendo por toda a eternidade. Esse é o conceito que nós temos nas Escrituras. Obviamente, olhando para a história, você não pode dizer, olha, nenhuma determinada época, por exemplo, depois que Deus criou o universo do nada, e agora Ele passou a exercer os seus superpoderes de onipotência, onipresença e onisciência. Não. Deus já era onisciente, onipotente e onipresente antes de criar todas as coisas. Essas perfeições do caráter de Deus sempre estiveram presentes no seu ser. Nenhum atributo foi incorporado ao ser divino com o passar da história, até porque Deus é atemporal, não está sujeito ao tempo. E preste atenção, se nenhum atributo foi incorporado à sua augusta pessoa, isso a gente pode compreender muito bem, você pode perguntar o seguinte: bem, é verdade, Ele sempre foi um Deus de amor, mas com o passar do tempo, o seu amor aumentou. Não aumentou. O grau com que Deus é amor eternamente é invariável. Talvez você imagine, bem, Deus é justiça, mas depois da morte de Cristo na cruz, Ele teve esse seu atributo diminuído. Não pode ser. Porque a justiça de Deus também é um traço do seu caráter invariável. Assim como todas as perfeições que você possa atribuir à pessoa de Deus. Os seus atributos não aumentam e nem diminuem de intensidade com o passar dos séculos. Todos eles permanecem com o mesmo vigor, de forma absolutamente inalterada. E isso é tão verdade que Tiago traduz essa ideia para nós
na sua carta, abra Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Leia comigo o restante. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse é um outro verso clássico a favor da imutabilidade divina. Bem, nós já compreendemos o que diz respeito a esse conceito, mas ele não é exclusivamente teórico. É claro que nós precisamos entender de forma correta esse traço do caráter divino. Mas, irmãos, de que adianta nós entendermos de forma precisa aquilo que a Bíblia diz a respeito de um traço do caráter divino, se nós não compreendermos as implicações desse atributo de forma prática para a nossa própria vida? De nada vai adiantar, porque, preste atenção, fé cristã digna desse nome, preste atenção, é fé que passa pela cabeça, ou seja, você vai entender de forma correta, precisa, o conceito bíblico, mas você vai perguntar: o que é que isso tem a ver comigo? Se aquilo que você refletir sobre a fé ficar apenas a nível teórico, talvez você não passe da classificação de fariseu. É teórico. Para que a gente seja crente de fato, é necessário que a gente tenha uma apreensão da verdade de forma precisa, mas essa verdade, ela influencie de forma prática a nossa maneira de viver. Quando a verdade não influencia a nossa maneira de viver, nós corremos o risco de ficar devendo na fé cristã. E é por isso que essa segunda pergunta é importante para a nossa reflexão hoje à noite. Quais as implicações práticas da doutrina da imutabilidade de Deus? A primeira implicação é a seguinte: a sua posição em relação à imutabilidade de Deus, ela atesta se a sua religião é verdadeira. Você quer saber se você é um verdadeiro crente? Tem muitas maneiras de verificar isso. Uma delas é perguntar para você se você subscreve que Deus é imutável. Se você disser: olha, eu não sustento isso, para mim Deus muda, então a sua fé é falsa. Porque a fé verdadeira, genuína, ela subscreve a imutabilidade divina. Sabe por quê? A imutabilidade é um traço essencial da divindade. E talvez você pergunte: como assim? Eu vou elaborar aqui um silogismo fácil para você entender. Para ser divino, o ser adorado por você tem que ter perfeições num grau absoluto. Preste atenção que todo o conceito de Deus mais raso que você possa adotar, Deus é, por definição, alguém que tem perfeições num grau absoluto. Correto? Correto. Mas preste atenção. Se o ser que você adora muda, ou seja, você não crê na imutabilidade, significa dizer que essa entidade que você chama de Deus não tem o atributo da perfeição. Muda, não pode ser perfeito. Porque a perfeição são
os atributos num grau absoluto. Sem o atributo da perfeição, esse ser que muda não pode ser Deus. Esse é o silogismo simples. Uma maneira simples de você colocar para uma pessoa que diz adorar um ser supremo, ao qual ela chama de Deus, e para esse ser supremo que ela chama de Deus ser verdadeiramente Deus, essa entidade precisa ser imutável. Se ela mudar, ela não é perfeita. E se ela não é perfeita, ela não é Deus. Esse é o silogismo. Simples. Uma das maneiras de nós testarmos se uma pessoa é verdadeiramente crente é a subscrição da imutabilidade divina. Quem aqui pode assegurar isso? Eu creio. Você acredita nisso? O Deus que você adora é imutável? É um Deus que não muda? Segunda implicação. O ensino da imutabilidade de Deus consola aqueles que andam em infidelidade, mas adverte os que vivem na infidelidade. E há um ditado muito interessante, né? O fogo que endurece o ovo, que endurece a batata, é o fogo que amolece a cera. O mesmo fogo. Então você vai ver inúmeras vezes um conceito bíblico sendo apresentado nas Escrituras como uma faca de dois gumes. Por um lado, você tem um aspecto positivo. Irmãos, que maravilha eu poder sustentar a imutabilidade de Deus. Porque o vigor da minha fé varia, mas ainda bem que Deus permanece imutável. Ele não muda comigo. Que coisa maravilhosa. É uma consolação impressionante, indescritível. Mas preste atenção como essa mesma verdade, ela soa também como uma advertência. Porque se eu deixar o caminho da fidelidade para com os padrões bíblicos e deliberadamente passar a andar de forma infiel, o Deus que não muda no seu ser vai mudar na sua maneira de agir para comigo. Esse é um detalhe interessante. Há promessas e castigos associados à maneira de Deus agir em relação aos homens. A Bíblia nos diz com clareza que Ele abençoa os piedosos e Ele amaldiçoa os ímpios. Agora, preste atenção. Deus não age assim de forma linear, invariável. É aquela questão de, olha, eu andei 40 anos na mais rigorosa observância, de acordo com o limite das minhas responsabilidades, andei fiel nos caminhos do Senhor. 40 anos. E agora tropecei. Então, Deus vai ter que levar em conta o meu histórico. Não. O seu histórico está contabilizado. Mas agora a sua condição é diferente. Você caiu. E agora Deus vai tratar você como caído. Diferente do tratamento que Ele dispensava a você quando você estava andando rigorosamente em fidelidade. Você não pode exigir de Deus o mesmo tratamento linear, invariável,
quando você muda o seu padrão de obediência para com o próprio Senhor. E aqui tem uma distinção, uma diferença que você precisa entender, para você não ter o seu juízo perturbado, não é? Preste atenção numa coisa. Quando nós tratamos do atributo da imutabilidade, isso tem a ver com o caráter de Deus. Deus é imutável no que diz respeito ao seu caráter. Ele não muda as suas perfeições, nem em essência e nem em grau. Mas preste atenção, Deus não é imóvel. Imutabilidade não significa imobilidade. O Deus que é imutável no seu caráter, ele muda a sua maneira de agir, de acordo com o andar daqueles que ele tem a responsabilidade de exercer a sua justiça. Preste atenção. No Antigo Testamento, nós aprendemos que Deus se arrepende. Você tem inúmeros textos, e Deus se arrependeu, e Deus se arrependeu, e Deus se arrependeu. Você tem também os profetas dizendo, em situações dramáticas, complexas, quase que num beco sem saída, orando a Deus, dizendo o seguinte: quem sabe Deus não se arrependa, não venha se arrepender e mude a sua maneira de agir. O conceito do arrependimento divino quer dizer o seguinte: que Deus já antecipou que ele mudaria o seu modo de agir de duas maneiras: do mal para o bem ou do bem para o mal. Ou seja, ele está abençoando, o camarada desobedeceu, ele passa a castigar. Ou do mal para o bem. O camarada está na desobediência, sendo castigado, ele se arrepende, então Deus volta a dispensar o seu favor sobre ele. Mas preste atenção, quando Deus muda o seu modo de agir para com os homens, ele não sofre nenhuma alteração no seu caráter. O seu caráter é imutável. Isso é uma faca de dois gumes. Porque Deus demonstra a sua bondade, a sua graça, o seu favor para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Mas ele revela também o seu desagrado. E, irmãos, que coisa boa. Já pensou se a vida fosse viver num cruzamento como aquele que a gente tem na Índia, no Japão, em outras cidades populosas? Já pensou? A vida é como viver num cruzamento de duas grandes avenidas sem sinal. Que risco terrível. Mas a vida não é assim. A vida, na verdade, é uma experiência num grande cruzamento. Mas nós temos sinais. Deus diz assim: ó, está verde, segue em frente, você está andando direito. Mas aqui acolá, Deus assim: olha, cuidado, amarelo para você. Cuidado, você está andando na beira do precipício. Você já imaginou se não tivesse sinal amarelo? Já imaginou? Se o Espírito Santo não espicaçasse a nossa consciência quando nós estivéssemos andando na beira do precipício? Se nós fôssemos deixados sozinhos, à mercê da nossa natureza corrompida, que tragédia seria? Mas Deus não faz assim. Manda luz amarela, cuidado. Aí quando você passa dos limites, sinal vermelho para você. Você transpôs os limites. Você está debaixo do desfavor divino. Não é? O rosto de Deus, na linguagem bíblica, virou. Não está mais favorável para você. Irmãos, que coisa maravilhosa. Nós termos a certeza
que Deus, por causa do seu infinito amor, Ele manifesta repetidamente para nós as suas emoções a respeito da nossa maneira de viver. O Deus que nós servimos é um Deus carregado de emoções. Ele não é impassível. Então, quando nós andamos em fidelidade, Ele se alegra, Ele tem prazer. A Bíblia diz que Deus se regozija. Mas quando nós desobedecemos, Ele sente uma profunda tristeza, um desagrado íntimo, um desapontamento incompreensível para nós. Portanto, esse princípio que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você tem os dois lados de uma mesma moeda. E por último, a doutrina da imutabilidade de Deus, ela dignifica os termos da salvação e nos garante a existência de uma só igreja no céu, na glória. Irmãos, que coisa maravilhosa! Não há variação quanto ao padrão que Deus estabeleceu para salvar os pecadores a fim de promovê-los às bem-aventuranças eternas. Você sabe o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que o maior marginal, o maior pecador, o camarada mais duro, cruel, violento, tudo de ruim que você possa imaginar, que já viveu na face da terra, mas se converteu, ele passou, se aconteceu de fato a conversão, ele passou pela mesma experiência, porque passou Abraão, Moisés, Davi e o apóstolo Paulo. Olha que coisa maravilhosa. Imagine aqui Manassés, no Antigo Testamento, um dos piores reis da história israelita, mas ele se converteu. Imagine Nabucodonosor, se converteu. Imagine Napoleão Bonaparte, se converteu. Imagine um camarada cruel do século XX, mas que se converteu. Imagine John Newton, o traficante de escravos, que se converteu. Aí você vai perguntar para todos esses homens perversos que viveram e que se tornaram crentes, qual foi o modo? Qual foi o método? Qual foi o padrão da conversão deles? Da mesma maneira como Abraão se converteu, da mesma maneira como Moisés se converteu, da mesma maneira como Davi se converteu, da mesma maneira como Saulo de Tarso se converteu. Irmãos, isso não é maravilhoso? Se você é um verdadeiro crente, você nasceu de novo da mesma maneira como Abraão, Moisés, Davi e Paulo. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo não se converteu diferente de mim. Foi no mesmo padrão. E a pergunta é, que padrão é esse? Simples. Abraão, Moisés, Davi, Paulo se converteram. Se arrependendo dos seus pecados e depositando integralmente a sua fé na pessoa do Salvador. Olha que coisa maravilhosa, arrependimento e fé. E olha o outro lado da moeda. Todos os homens ímpios que irão para o inferno, irão pelos mesmos motivos. Ninguém vai para o inferno por motivos diferentes de quem já está lá. Os mesmos motivos. E talvez você pergunte, quais são os motivos que vão levar os homens para o inferno?
Simples. Primeiro motivo, impenitência. Ou seja, a recusa ao arrependimento. O camarada permaneceu impenitente, ou seja, ele nunca se dobrou, reconhecendo que ele é um pecador, perdido, morto nos seus delitos e pecados, e estando numa posição de potencialmente condenado. Nunca reconheceu isso. É o impenitente. Ele vai então para o inferno. Essa é a primeira razão. E preste atenção, todo impenitente é também incrédulo. Porque se ele não reconheceu a sua condição pecaminosa, não faz sentido nomear um Salvador. Para que um Salvador? Se eu não me reconheço pecador, para que eu vou nomear um advogado? Então ele é incrédulo. Aqueles que vão para o céu se arrependem e creem. Aqueles que vão para o inferno permanecem impenitentes e não creem. Simples. Os salvos e os perdidos irão para as suas condições finais da mesma maneira. Irmãos, se isso é verdade, nós só temos que concluir a última coisa. Nós não teremos 2 igrejas no céu, nem 3, nem 4, muito menos 5. Nós só teremos uma igreja no céu. E a igreja que vai estar no céu, ela vai ser constituída de todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram e que depositaram integralmente a sua confiança na pessoa de Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu vou terminar só com uma pergunta. Você ainda tem coragem hoje à noite de perguntar o que essa doutrina tem a ver com você? Ela decide se você é crente ou não. Ela acena para você com promessas e castigos. E ela diz como é que você deve ir para o céu. Ele avisa quais serão as pessoas que vão para o inferno. Se você quer fazer parte dessa igreja ou não. O que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver. Basta que você sintonize a sua consciência com a verdade revelada da palavra de Deus. Deus é imutável. Isso tem a ver com o seu destino eterno. Deus eterno, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de estar na tua casa, ouvindo a tua palavra, meditando na tua revelação, nesse atributo tão maravilhoso e distintivo do teu caráter glorioso. E queremos pedir que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente. Aqueles que já podem dar testemunho de que foram alcançados pela tua graça, pelo teu poder. Que o Senhor renove a cada dia o vigor espiritual dos teus servos para que possam avançar na caminhada da santificação. E aqueles que ainda não podem dar testemunho de que foram alcançados pela tua graça, que de alguma maneira, Senhor, permita que essas pessoas possam verdadeiramente se converter e achar o caminho do arrependimento, deixar o caminho da impenitência, da dureza de coração, da autonomia pecaminosa que desagrada o teu coração e depositar aos pés da cruz a vida, os sonhos, os propósitos, a existência como um todo, a fim de que o teu senhorio possa ser estabelecido nessa vida, no coração dessas pessoas, o teu domínio seja revelado de fato e de verdade, para que possam professar o teu nome com alegria e possam dizer que são servos teus,
porque um dia fizeram solenemente esta decisão. É bem verdade, com a tua ajuda, com a operação do teu Espírito Santo. Nos abençoa, Senhor, a todos. Derrama sobre nós o teu favor. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível e imensurável do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito, estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor. Não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre. Até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.